Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui para trazer uma apresentação sobre a responsabilidade civil do advogado. Teremos como nosso convidado o professor Francisco Campos, que esclarecerá várias dúvidas sobre o assunto. Antes de iniciarmos a entrevista, falarei primeiro sobre a responsabilidade civil do advogado. E o que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela surge quando um indivíduo causa dano a outro. Então, a responsabilidade civil do advogado surgirá quando o advogado causar dano ao seu cliente, seja por uma ação, uma omissão, uma perda de prazo, por uma negligência, uma imperícia, uma imprudência. Então foi isso. Fiquem agora com a nossa entrevista com o professor Francisco. Olá, boa tarde. Estamos aqui com universitários e trouxemos o nosso estimado professor. Peraí, não deu. Não, volta aí. Se for toda hora, continua. Sai a dita depois, sai a dita. Não tá esperando. Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui reunidos em um bate-papo entre universitários e trouxemos o nosso estimado professor Francisco para esclarecer alguns assuntos acerca do direito civil no tocante à responsabilidade civil do advogado. Professor, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de perguntar para o senhor, primeiramente, o que é a responsabilidade civil do advogado? Olha, em termos amplos, a responsabilidade civil do advogado, ou para o advogado, vai estar diretamente vinculada ao próprio exercício da profissão. Ou seja, é o dano que ele causou, certo? Direto ou indiretamente, decorrente, obviamente, de ação ou omissão, que gerou dano. Claro que a gente precisa analisar um aspecto de subjetividade, que esse dano, efetivamente, ele não terá um caráter objetivo. Portanto, nós teremos 4 elementos necessários para caracterizar essa responsabilidade civil, né, diante de um dano, de um nexo causal, de um motivo, e efetivamente analisando esses pontos é que o advogado poderá ser responsabilizado por eventuais danos causados a seu cliente. Tá. E a minha segunda pergunta é qual a importância da responsabilidade civil do advogado para o direito como um todo? A responsabilidade é que ninguém está eivado de responder pelos seus atos e pelos danos provocados por terceiro. O próprio Código Civil deixa isso bem claro, que o dano provocado a outro, né, deve ser indenizado. Então, o advogado não se isentaria também da responsabilidade de provocar, aliás, de indenizar os danos provocados pela sua conduta profissional em relação ao seu cliente. Obrigado. Professor, quais são as principais situações em que o advogado ele pode ser responsabilizado simplesmente se tem situações que ocorrem com mais frequência? Em geral, são situações em que há violação do Código de Ética, quando o advogado tem o dever de pagar o cliente ou de informar o cliente de uma determinada transação, negociação ou proposta de acordo e não faz, isso gera prejuízo para o cliente. Quando o advogado, dentro do seu dever funcional, acaba violando o seu dever funcional e violando o Código de Ética, e isso acaba gerando um dano para o cliente. Essas são as circunstâncias mais recorrentes ou mais clássicas que o advogado, dentro do exercício da sua profissão, poderá ser responsabilizado. Ótimo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é se um advogado liberal, um advogado autônomo, enquanto prestador de serviços ao seu cliente, se há uma relação de consumo e se é possível a aplicação do Código do Consumidor. Certo. Essa relação é contratual, ela não é consumerista, né? E, em regra, nós não teríamos a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor dentro dessa relação cliente-advogado. E professor, quais são os requisitos legais para que haja a responsabilização civil do advogado? Requisitos legais, nós estamos falando do que dispõe o 927 do Código Civil. Então, necessariamente, a gente precisa falar de um dano existente, de uma ação, de um resultado de nexo de causalidade, tá, entre essas condutas gerando dano. De forma mais prática, imagina uma situação em que o advogado ele deveria, né, transferir uma determinada quantia, né, objeto de um processo, para o seu cliente. E ele não faz, ele acaba ficando com dinheiro para si. Houve uma conduta do advogado, houve um resultado. O nexo de causalidade é evidente, porque ele é que era o patrocinador da causa, né, patrocinador da causa, e acabou, né, não entregando esse dinheiro para o seu cliente. Isso gera um dano para o cliente. Em decorrência desse dano, o cliente poderá ingressar com uma ação contra o seu advogado. E é preciso comprovar algum tipo de dano ou apenas o erro é o suficiente? Não, é necessário que haja a comprovação do dano e do nexo de causalidade, não obrigatoriamente. Professor, na sua opinião, quais práticas o advogado, as boas práticas que o advogado deve utilizar
para minimizar os riscos na responsabilidade civil? Olha, é sempre o dever de informação. A boa-fé objetiva com o seu cliente é sempre necessário. Informar o cliente dos riscos, informar o cliente em relação a qualquer tipo de ação temerária. Por exemplo, em que o advogado sabe, né, que não haverá possibilidade de sucesso e mesmo assim ele insiste. Então, nesse tipo de ação, o advogado ele deve se abster de praticar a advocacia no sentido de criar uma advocacia temerária ou mesmo alegando para o seu cliente que a causa é ganho, tá? O advogado ele tem a obrigação de meio, não a obrigação de fim. Então, uma vez que ele alega que a causa é ganha e ele não ganha a causa, ele viola objetivamente a sua obrigação. Então, o advogado nunca pode dizer que uma causa está a ganho ou que a causa é ganho, porque não existe causas ganhas. Não depende da vontade dele a execução desse tipo de situação. Portanto, uma vez que ele seja prudente ao dizer, olha, nós temos possibilidades reais de ganhar, mas eu não posso dizer que a causa é ganho porque eu estaria violando o código de ética e o meu dever funcional. Professor, e até que ponto o advogado, pegando um gancho dessa pergunta, ele pode explicar ao seu cliente sobre os riscos processuais e sobre os limites das suas responsabilidades, como isso pode impactar em uma eventual responsabilidade? De uma forma bem objetiva, a explicação sobre todo o contencioso, os riscos do contencioso, ela é inerente à própria atividade da advocacia. Então, o advogado ele não deve esconder nenhum dado ou nenhum risco do seu cliente. Obviamente que existem situações em que o advogado, pelo exercício funcional, ele poderá preservar o cliente de algumas informações, considerando a situação prática e eventual exposição de risco ao seu cliente, tá? Mas isso são questões muito mais sensíveis que o advogado com mais experiência passa a observar, certo? Especialmente se estiver lidando com questões de família, determinadas informações ou a forma como essas informações são passadas podem gerar ali um alavancamento em termos de perda de negociação ou mesmo de capacidade ali de escuta. Então o advogado deve ser sempre claro, sempre objetivo com o seu cliente, mas ao mesmo tempo escolher bem as palavras para evitar ali um problema maior. Em relação a essa situação de como falar e evitar danos, etc., isso também faz parte do exercício natural desse advogado. Ok. Eu tenho outra pergunta. O senhor poderia compartilhar algum caso que tenha se testificado nos tribunais acerca desse assunto? Como assim? Algum exemplo assim que o senhor já viu que ocorre com muita recorrência? De responsabilidade do advogado? Sim. No exercício da profissão? Isso. Usualmente vocês poderão perceber situações em que o advogado ele fica com o dinheiro do cliente e não repassa o dinheiro para o cliente. Isso acontece com mais frequência do que é necessário. Independentemente do advogado ter poderes para fazer isso, ele sempre tem a obrigação de comunicar ao cliente sobre essas transações. Outra situação que é muito recorrente, tá? Mas isso é um pouco mais difícil para o cliente provar, inclusive, é a porcentagem, né, que o advogado acaba recebendo em relação à causa. Se maior do que o previsto no Código de Ética, o próprio patrocinado, o cliente, poderá entrar com uma ação contra o advogado pedindo indenização, né, por danos materiais e eventualmente danos morais, se for o caso. Aproveitando aqui que nós estamos formandos da área, né, eu gostaria que o senhor desse algum conselho para nós sobre esse assunto, né, para que possamos evitar futuras fusões envolvendo a responsabilidade civil do advogado. Aprender sobre o Código de Ética, entender como a prática jurídica pode ser executada através de bons modos, boas práticas, entender que a boa-fé objetiva, dever, obrigação de comunicação, ela é permanente, tá? E que o Código de Ética sempre será um norteador da vida de vocês. É o limite do exercício da profissão, certo? É como, quando, porquê e até onde eu posso, né, agir dentro dessa perspectiva. Bom, essa foi a entrevista com o professor Francisco. Agradecemos a ele pela sua ilustre presença, agregou muito conhecimentos a todos e encerraremos por aqui. Muito obrigado. Para concluirmos o nosso trabalho, destacamos pontos importantes acerca da responsabilidade civil do advogado. Em entrevista com o professor, vimos que a responsabilidade civil do advogado vai além de uma simples obrigação profissional. É o
comprometimento ético e jurídico. Percebemos que o advogado deve agir com diligência, competência e lealdade para com seu cliente. Observamos que o advogado pode responder civilmente por culpa, seja por negligência, imprudência e imperícia. Daí a importância de agir com ética e cuidado quando alguma confiança do seu cliente for atribuída a você como advogado. Agradecemos a todos que até aqui nos acompanharam. Espero que o nosso trabalho tenha aberto um rol de conhecimentos amplos a todos. E é isso, gente. Uma excelente tarde. E essa foi a nossa apresentação.